pessoal, estamos de volta. Hoje, sexta-feira, às 18 horas, é o nosso encontro marcado aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a nossa experiência com demônios. E a gente vai falar um assunto bem interessante. Isso, vamos deixar claro algumas coisas. Não é porque de repente tem pessoas que não acreditam que existe Satanás, o diabo e os demônios que não exista. Existe. E eu vou te contar a nossa experiência. Nós também vamos falar sobre a diferença de possessão e opressão. Vamos bater um papo sobre isso. A gente vai começar primeiro falando uma coisa que é dividindo um grupo. A gente vai falar sobre Satanás e o diabo, que é a mesma pessoa, e os demônios, que é o exército dele. Existe essa diferença. Então, quando a gente fala do inimigo, que é o texto que a Simone vai ler, nós estamos falando do diabo como chefe de um grande exército de demônios, ok? Então, o inimigo é o diabo, Satanás. Lê pra gente o texto, por favor. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Olha que interessante. A gente precisa entender que numa guerra, e nós estamos numa guerra, mesmo que a gente não ache que nós estamos numa guerra espiritual. Numa guerra de um país contra o outro, a primeira coisa que um país faz sobre o outro é estudar sobre o adversário. O nosso adversário é o diabo, são os demônios. Eles são os nossos adversários. Então a gente precisa entender quem é o diabo e quem é esse exército. Por isso que a gente está fazendo um programa só para falar dele. Porque você precisa entender que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida pode ser um problema ligado no mundo espiritual e você não sabe. Está associando, esse problema é isso, esse problema, e está tentando resolver da forma errada. Então hoje a gente vai falar sobre coisas que são importantes para a sua vida espiritual. Nós vamos projetar agora aqui o nosso bate-bola. Então a Simone vai ler para a gente agora, eu vou projetar aqui. E a gente vai comentar sobre isso. Lê para a gente, por favor. Ele foi criado por Deus? Sim, o diabo foi criado por Deus, assim como todos os demônios. É claro que eles não foram criados como diabo e demônios. Eles moravam no céu. O diabo ele tinha um outro nome e ele fazia parte da hierarquia dos anjos mais importantes do céu. O diabo estava lá. E esses chamados demônios eram anjos que moravam lá. Um dia eles tentaram se rebelar contra Deus e através dessa rebelião Deus expulsou o diabo e a terça parte desses anjos que a gente chama de anjos caídos para aqui para a terra. Então ficou o diabo, Satanás, o inimigo e mais esse um terço de discípulos ou de soldados do exército do diabo. Importante a gente saber com quem que a gente está lidando. Nem sempre é o diabo, pode ser um subordinado dele. Vamos para o próximo. Ele não é onipresente, onipotente e onisciente. O diabo realmente não é onipresente, quer dizer, ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder que Deus tem. E ele não é onisciente, quer dizer, ele não tem toda a ciência, ele não sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Diferente de Deus. Deus é onipotente, todo o poder, onipresente, ele está em todos os lugares, e onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando você diz para outra pessoa, olha, minha fraqueza é essa, a minha fraqueza é que eu tenho problema com honestidade, você está contando para o seu adversário a tua fraqueza. Onde ele vai te tentar? No que você tem fraqueza. O meu problema é mulher. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar mulheres para você. O meu problema é qualquer problema. Meu problema é gula, como demais. O que ele vai fazer? Ele vai te apresentar comida. Qualquer vício. Então lembra, para e pensa. Eu não posso contar para o meu inimigo a minha fraqueza. Porque se eu conto, eu estou fortalecendo o inimigo. É uma estratégia. Já estamos começando a conversar sobre estratégia contra o diabo. Vamos para o outro tópico. Por que o diabo é nosso inimigo? É simples. O problema do diabo e de todos os demônios é com Deus. Deus expulsou o diabo do céu.
O problema dele é com Deus. Mas nós somos a criação de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem, lá em Gênesis, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança, é mais ou menos assim, se eu não posso bater em você, que é o pai, eu vou tentar bater no filho, que somos nós. Então nós, como obra da criação de Deus, o diabo tem raiva da gente. O diabo não tem raiva dos cachorrinhos, dos porquinhos, dos cavalinhos, não, ele tem raiva do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele diz assim, não está escrito em lugar nenhum, mas eu vou para o inferno? Vou arrastar o quanto eu conseguir desse povo aí que parece com Deus. É a vingança dele para com Deus, é levar o homem para o inferno. Muito, muito importante a gente parar para analisar por que a gente tem um inimigo. O inimigo é porque ele quer nos ferir, ele quer nos prejudicar e ele quer nos fazer ter a morte eterna, como está lá em Apocalipse 21, 8. Dá uma olhada lá, nós colocamos no outro vídeo. Então é interessante a gente parar e analisar. Simone vai ler o próximo para mim. Nossa história. Nós vamos contar para você duas histórias que aconteceu comigo e com a Simone. Mas eu não vou te forçar a acreditar no que eu vou contar. Mas também vou forçar a tua reflexão. Para que eu ia me expor e contar uma história dessa se não fosse verdade? Eu estou na tua frente, te contando uma coisa muito particular nossa. Se não fosse verdade, era preferível não contar. Eu vou te contar uma primeira experiência que a gente teve com o demônio. Uma vez nós estávamos numa igreja bem pequenininha, aqui em São Paulo, bem pequenininha que a gente fazia parte, nós estávamos ajudando a pintura interna da igreja. Lembra que eu não estou forçando você a acreditar no que eu vou te contar, tá bom? E numa determinada hora, lá, não sei se 8h30, 9 horas da noite, a gente estava pintando as paredes, começou a vir uma voz na minha cabeça. Vai na frente da igreja e espera. Continuei pintando. Vai na frente da igreja e espera. Continuei pintando. Não é possível. Vai na frente da igreja e espera. Aí eu saía, nós éramos bem jovens na época, não éramos casados ainda, namorávamos, acho que a gente já namorava nessa época, né? E a gente saiu, porque a gente se conhece desde pequeno, por isso que eu perguntei se nós já namorávamos nessa época. Aí eu saí e fui pra frente da igreja sozinho, fiquei no portão aguardando. Vai na frente da igreja e espera. E aí veio um rapaz na minha direção e perguntou assim pra mim, tá tendo culto? Falei, não tá tendo culto, né? Porque eu queria que alguém orasse por mim, eu tô com alguns problemas. Falei, vamos descer lá, vamos orar. Tava eu, a Simone, mais umas 10 pessoas, que nossa faixa etária, ainda não passava de 18 anos. Ninguém tinha mais de 18 anos. Foi antes eu servir o exército, então todo mundo era novo. Trouxemos essa pessoa para dentro da igreja, vamos orar por ela, e demos a mão. Meu pai, ele sempre me ensinou o seguinte, quando você for orar por alguém que você não conhece, não feche o olho. E ele falava uma coisa muito interessante, para não apanhar, não levar um tapa. Ele falava isso para mim, tô abrindo meu coração com você. Ele falava, olha, não fecha o olho. E começamos a orar, todo mundo de mão dada, o rapaz do meu lado. De repente, nós começamos a falar. Falou, Senhor, ajuda essa pessoa. Em nome de Jesus, a gente pede para o Senhor tirar todas as coisas ruins da vida dele. Quando começou a falar em nome de Jesus, ele caiu no chão, ele caiu, se jogou no chão de costa, e ele arrastou até o último banco da igreja, assim, ó. Aí a gente saiu correndo, todo mundo pra porta da igreja. Não sei, era um misto de, eu não entendo, a nossa valentia. Fomos lá, pegamos o rapaz, colocamos em pé do nosso lado e começamos a orar. E aí mudou o tipo de oração. A gente começou a repreender aquele demônio em nome de Jesus até ele ficar liberto. E a gente orou por ele até parar com isso. Não tinha mais que ter... E ele se recuperou, voltou à consciência, mas a cena que a gente tem na cabeça é ele afundando do meu lado e passando por baixo dos bancos da igreja, assim, para trás, com as costas, e querendo sair pela porta. Pegamos ele, trouxemos de volta e falamos, não, você não vai embora, não. Nós vamos orar por você. Essa foi a primeira experiência. Segunda experiência que a gente teve. Nós tínhamos um amigo, eu não vou dar o nome dele, nós temos um amigo. E uma vez a gente conversando, tava eu, a Simone e esse casal, e a namorada dele falou assim, olha, o fulano tá com uma atitude estranha. Meu amigo. Ele tem quebrado algumas coisas em casa e não lembra do que aconteceu. E aí eu e a Simone já tínhamos vivido aquilo no passado. Víamos algumas histórias de possessão demoníaca. Aí a gente falou, esse rapaz, esse meu amigo, deve estar endemoniado. O que a gente vai fazer? Vamos levar numa igreja que trabalha, que tenha foco em libertação de demônios. E fomos numa igreja, eu, ela e o casal.
No momento do culto, a gente orando, estava todo mundo orando, eu coloquei a mão nas costas dele e comecei a orar. Eu até abri aqui para você caber a minha mão. Comecei a orar. Esse músculo aqui, que chama trapézio, de repente ficou rígido, assim. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, ele ficou muito forte, assim, muito rígido. E vinha passando uma pessoa que era da igreja. Eu fiz assim para ele. Quando eu fiz assim, que ele virou a mão para orar, esse meu amigo saiu correndo do meu lado e foi pro estacionamento correndo, correndo, correndo. O rapaz desceu correndo atrás e eu desci junto. E aí foi quando nós tivemos a experiência de ver uma pessoa falando com uma outra voz. Falando com uma voz, falando com uma voz estranha, e falando que ia matar esse meu amigo, e falando coisas da vida dele, que talvez ele nem soubesse que tinha, por que ele estava ali. A pessoa começou e mandava ele calar a boca, ele queria falar, a pessoa, em nome de Jesus, cala a boca, não quero falar com você, quero tirar você daí, até esse meu amigo ser liberto. Até ele orou, até ele ser liberto. Por que eu estou te contando isso? Porque não é porque você nunca viu, e eu estou falando até para pessoas que estão em lideranças de igreja e que não acreditam nisso. Não é porque você não viu que não existe. Outra coisa, nós entendemos que até hoje os dons estão à nossa disposição. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios. Está escrito na Bíblia. Nós vamos falar novas línguas. Está escrito na Bíblia. Isso não é só no tempo dos apóstolos. A gente escuta até teólogo falando isso. Pelo amor de Deus. Temos que tomar cuidado com quem está nos ensinando. Teólogos, quando a gente fala, são pessoas que estudaram teologia, mas que não entenderam, porque não viveram a experiência, não acreditam na experiência. Então nós tivemos essa experiência, tivemos outras também, outras experiências com Deus muito importantes, muito significantes na nossa vida. Talvez um dia a gente vá te contando, olha isso, até o nosso namoro tem muita história, mas eu não vou te forçar a acreditar nisso. Eu vou dizer para você que o importante é você entender que você tem um inimigo. E que só existe uma forma. Ou você está do lado de Deus, e se você não estiver do lado de Deus, que a Simone vai ler, vai estar do outro lado automaticamente. Não existe uma parte neutra ali, sabe? Olha, não estou com Deus e eu fico aqui no neutro. Não. É um muro, amigo, é um muro. Lado de cá é Deus, pro lado de lá não é. Se você não está com Deus, você já está do outro lado. A Simone vai ler agora para a gente a história da possessão. Vamos lá, por favor. Características do inimigo. A Simone vai ler pra gente agora sem corte as características, algumas características que o diabo e os seus demônios têm, não são todas, e a gente vai comentar sem corte. Ela vai ler e eu vou comentar bem rápido. Fica comigo. Ele é enganador. Ele mistura verdade com mentira o tempo todo. Ele pega a Bíblia, coloca trechos da Bíblia e insere nesses trechos da Bíblia coisas que não são verdades, dizendo tá lá. E as pessoas acreditam, então tá na Bíblia, então tá certo. E não está. É uma das formas. Outra forma é equiparar a Bíblia à tradição. Não, a Bíblia é a Bíblia. Tradição não tem valor de Bíblia. Temos que tomar cuidado. Ele faz as pessoas citarem versículos que não são versículos bíblicos dizendo que está na Bíblia. Então ele tenta te enganar, porque ele é enganador. Próximo. Ele é o pai da mentira. Ele mente porque é dele mentir. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Porque ele mente. Então você vê uma pessoa que mente de forma natural, cuidado com essa pessoa. Porque ela está sob o domínio do diabo. E se você mente, pare de mentir. Porque você não pode estar abaixo de alguém que é o pai da mentira, que é o diabo. Não minta. Você mentir até hoje. Para de mentir. O 3. Ele quer destruir a humanidade. Quer destruir a humanidade por quê? Porque não consegue destruir a Deus. Então, eu e você e toda a humanidade somos foco. Temos que tomar cuidado, vigiar. Quer dizer, tomar cuidado para não ser destruído pelo diabo. Ele quer te levar para o inferno com ele. É a razão da vida dele, ou da morte dele, não sei como você quer chamar. É tentar levar a gente para o inferno. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não vai para o inferno. Então é importante a gente parar e analisar com quem que a gente está lidando. E parar e pensar, eu preciso tomar uma posição. A gente vai para o começo do vídeo. No começo do vídeo eu te falei que eu ia te explicar sobre a diferença entre possessão e opressão. São duas palavras parecidas.
Vamos começar com opressão. Não sei se você teve já essa sensação de você começar a ouvir ou pensar coisas, a gente acha que a gente está pensando coisas do tipo, ninguém gosta de mim, eu não tenho valor nenhum, fulana não vai com a minha cara, você é isso, você é aquilo, sabe, pessoas, não, e vai te deixando triste, vai te deixando para baixo, e vai te deixando cada vez mais para baixo. Muitas vezes isso é uma opressão demoníaca. Quer dizer, opressão, e a diferença assim, opressão é uma coisa que está fora, mas não está dentro. Possessão está dentro e não está fora. Vamos lá, vou falar de novo, tá? Opressão. O diabo fica soprando no seu ouvido mentiras a seu respeito, dizendo, você não vale nada. E todo mundo já passou por esse tipo de coisa. Todo mundo já teve pensamento torto a respeito de si próprio. Isso pode ser um sinal de opressão. Como que eu soluciono isso? Através da oração. Importante a gente pegar a Bíblia e ler a Bíblia e começar a memorizar versículos. Memorizar o que está lá. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E colocar versículos, decorar, escrever versículos. Se de madrugada você acordar pensando alguma coisa que não é, poxa vida, eu não consigo dormir, eu estou agitado, o que você faz? Pega a Bíblia, pega os versículos que são importantes, por isso que é importante ler a Bíblia, e recita eles, e fala, traz para a primeira pessoa, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, eu lanço até esse sentimento ir embora. A gente tem que resistir ao diabo, e é o texto que a Simone vai ler daqui a pouco para a gente, que é o texto para finalizar. É importante resistir ao diabo para ele fugir da gente. A gente tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Se sujeitar a Deus é usar a palavra dele. Então é importante, memoriza. Se eu não consigo decorar, escreve, coloca lá na tua cama, no teu carro. Toda vez que você pensar alguma coisa errada sobre você, que alguém não gosta de você, que você é feia, que você é feio, que ninguém te aceita, tem versículo dizendo que você é obra da criação de Deus, que você é importante para Deus, você é a coisa mais importante que Deus criou. Você tem que acreditar nisso. Mas existe outra coisa, que é a possessão. A possessão é tão grave que ela está relatada na Bíblia muitas vezes. Jesus libertou muita gente com possessão. Quer dizer, o diabo estava dentro, o demônio estava dentro da pessoa. E aí é o caso, segunda história que eu te contei. Na verdade, as duas histórias que eu te contei. E aí, como que funciona? Você tem que buscar conversar com alguém da sua confiança e ir a uma igreja que trabalhe, que tenha o foco em libertação de espíritos imundos. E ter humildade para chegar e falar, olha, eu tô com esse problema, eu tenho pensamentos, eu falo com uma voz diferente às vezes, as pessoas dizem isso, eu não acredito, e pedir para que as pessoas orem sobre você em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que nós expulsaríamos demônios em nome de Jesus e falaríamos novas línguas. Então é importante você buscar numa igreja que acredite, porque tem igreja que não acredita porque não tem experiência. É simples. A pessoa nunca viu um demônio, uma manifestação. Então isso não é pregado. É um modo de cultuar. Mas tem igrejas que estão lá para isso. Deus colocou essa diferença, essa pluralidade para isso. Tão ruim. Para te mostrar que você tem onde buscar a sua libertação se o seu caso for possessão demoníaca. Então, cuidado. O texto que a Simone vai ler pra gente tem duas condições. Uma de se sujeitar a Deus e depois resistir. Se sujeitar é você aceitar o que a gente está falando. E resistir a gente explica no final. Lê pra gente. Ela deu risada que eu falei quase o texto inteiro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O erro das pessoas está em resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. Você, contra o diabo e contra os demônios, sozinho, você vai perder essa batalha. Pode fazer o que você quiser, pode buscar ajuda onde você quiser. Você não vai vencer essa batalha sozinho. Você precisa primeiro se sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Primeiro, entendendo que eu preciso aceitar Jesus, que é o único caminho que me leva a Deus. A gente tem falado isso todo o vídeo. O caminho que me leva a Deus é Jesus. Então eu aceito Jesus, me sujeito a
tudo que Deus coloca para eu viver, a nova forma, o nascer de novo, aí sim Deus me dá estratégias para resistir ao diabo e aí sim o diabo foge de nós. Já falei sobre isso, mas não tem três lados. Ou você está do lado de Deus, ou automaticamente você está do lado do diabo e seus demônios. Não tem meio termo. Por mais que isso doa, a verdade é que Deus criou dessa forma. Ou você está aqui, ou você está aqui. E tem uma linha separando. Não dá para você ficar pulando. Ah, hoje eu estou na igreja. Por isso que a gente é contra a pessoa que vai na igreja para pagar um pedágio. Não somos contra a pessoa. Vou mudar essa frase. Não somos contra a pessoa, mas essa atitude. Vou lá na igreja pagar um pedágio, olha, para Deus não ficar bravo comigo. Olha, não faça isso, não precisa. Vai lá consciente. Assiste o nosso vídeo sobre como cultuar a Deus, sobre o que é culto. Você vai entender que é importante você cultuar a Deus. É importante você ir até Deus, e aí Deus vai vir até você e te ensinar como resistir ao diabo, a resistir a todas as tentações, as coisas que querem fazer separação entre nós e Deus. E os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então toda vez que eu peco, eu peço perdão, entendendo que Jesus me perdoou lá atrás na cruz, quando ele morreu crucificado. Esse perdão prolonga-se até hoje na minha vida. E eu preciso pedir perdão por tudo, confessar todos os pecados com a minha boca. Então se você nunca fez isso, faça hoje. Ora a Deus pedindo, Senhor, entra na minha vida, muda meu coração. Já fizemos essa oração uma vez, mas ora a Deus falando, Senhor, entra na minha vida. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha vida. E se eu tiver algum problema de opressão ou possessão, me liberta, para que eu viva uma parte do céu aqui na terra. Ok? Muito bom a gente bater um papo sobre isso. Vou te chamar a atenção para você assistir os nossos outros vídeos e divulgar o nosso material. É muito interessante. Estamos fazendo isso obedecendo a ordem de Deus. Beijão. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.